Boa noite, meus irmãos. Nós hoje vamos refletir sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados aflitos. E as nossas reflexões também vão ficar do item 12 e do item 13 desse capítulo, que é motivos de resignação. Vamos, então, ver a citação de Jesus no Evangelho, que é importante para nós. Primeiro, vamos estar aqui agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui hoje conversando, refletindo a respeito desses ensinamentos que são tão importantes para cada um de nós. Então, o Evangelho, ele fala para nós assim: bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso a gente encontra em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Continuando, nós vemos que temos bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurado vós que tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos são vós que chorais, porque rireis. Isso está em Lucas, capítulo 6, versículo 20 e 21. Ainda continuando, nós vamos ter: mas ai de vós, rico, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós agora que rides, porque sereis constrangido a gemer e a chorar. Isso também encontramos em Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. Então, meus irmãos, nós já estamos vendo a profundidade desses ensinamentos para cada um de nós, quando Jesus vem falando, bem-aventurado os aflitos. Então, vamos ver agora o significado das palavras, para que isso fique bem entendido e internalizado dentro de cada um de nós. Quando Jesus fala aflitos, eu posso entender como aquele que é angustiado, oprimido, que tem o ânimo perturbado por causa de um tormento, aquele que é atormentado, aquele que sofre uma atribulação. E bem-aventurados, o significado para nós é aquele que goza da eterna beatitude, aquele que é ditoso, que é feliz e que tem a felicidade perfeita. Sequiosos é o sedento, o ávido por água, seco ao extremo, muito desejoso. Saciados, nós vamos entender como satisfazer, fartar, encher. E consolado, também vou ter o entendimento daquele que é aliviado, confortado, tranquilo. Constrangido é aquele que é forçado e incomodado. E o nosso tópico, que é a resignação. Vamos entender esse significado como a ação de aceitar pacificamente as dores ou sofrimentos da vida, ou seja, ter conformidade. É importante a gente fazer essas referências, né, dos significados, para que a gente não tenha dúvida que quando Jesus coloca bem-aventurado os aflitos, ele quer dizer felizes o que sofre aflição, o atormentado, o que tem o desequilibrado, né? Então, a gente vê soa complicado para cada um de nós as palavras de Jesus. E Kardec, ele fala para nós, né, sobre esse ensino,
Ele vem colocando que somente na vida futura pode se efetivar as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Então, isso é uma coisa muito importante, porque Jesus faz essa referência também sobre a vida futura. Porque, meus irmãos, se nós formos pensar que eu estou aflito e tenho que ser o ditoso, o feliz, como é que eu vou internalizar esses ensinamentos? Que são tão, à primeira vista, tão contraditórios. Mas Jesus fala dessa vida futura. E o Espiritismo, através de Kardec, da sua codificação, vem falar para nós, vem reforçar essa premissa. Porque sem a certeza da vida futura, essas máximas de Jesus seria para cada um de nós um contrassenso, um absurdo, um disparate, um engodo, uma enganação, meus irmãos. Mas não, Jesus não tem essa condição, Jesus não faz isso conosco, porque ele é o Espírito perfeito, então ele não vem trazer esse contrassenso, porque se nós não acreditarmos nesta vida futura, aí a gente vai entrar nisso, achando que isso é um ensino que está querendo nos enganar, querendo trazer para a gente alguma dissensão. Mas a certeza dessa vida futura, ela vai fazer com que a gente compreenda a seguinte questão: sofrer para ser feliz. Então, quando eu acredito que possuo vida futura, ou seja, que não sou só esse corpo revestido de célula, mas que tem um espírito e que ele vai para o mundo dos espíritos viver a sua imortalidade, essa premissa, essa certeza, a gente adquire. Mas Kardec, como é um pensador notável, ele faz alguns questionamentos a respeito disso para fazer com que a gente pense, porque o objetivo de Kardec, dentro da codificação, é para que a gente pense, para que a gente raciocine a respeito de todos os assuntos abordados na codificação. E aí ele faz uma pergunta: tá, se bem-aventurados são os aflitos, por que uns sofrem mais que outros? São perguntas que a gente faz também, né? A gente questiona a todo momento essas questões. E aí ele continua: por que uns nascem na pobreza enquanto outros na abundância? Por que uns nada conseguem, ao passo que outros tudo parece sorrir? Então, os questionamentos de Kardec fazem parte do nosso dia a dia. Vivemos numa sociedade altamente desigual. E a pandemia veio ressaltar essa desigualdade. Então, quando nós temos essa compreensão de que vivemos num mundo ainda onde essas mazelas nos atingem, onde nós temos essas desigualdades, onde o mundo, onde nós estamos entre o bem e o mal, nós estamos entre o vício e as virtudes, onde nós vemos homens virtuosos sofrendo ao lado de homens bons, de homens maus, que prospera e tem êxito. E aí a gente fica, essa sociedade é muito desigual. Mas quando a gente tem essa visão ainda só nesta existência, só nesse parâmetro, a gente vai pensar dessa forma. Mas quando a gente acredita, temos a convicção da fé no futuro, de que somos esse ser reencarnacionista, essa fé no futuro, ela alivia, ela conforta, ela encoraja e ela nos excita, nos insufla a
paciência. Que muitas das vezes a gente fala, né? Ah, eu não tenho um pingo de paciência, né? Mas quando eu consigo entender que essa fé no futuro pode estar desenvolvendo esses conceitos, eu consigo, pelo menos, entender um pouco melhor. Porque uma outra questão que nós já compreendemos, que Deus é justiça, que Deus é bondade. Então, Deus não age com parcialidade. Deus não age com preferência. Portanto, as vicissitudes, as eventualidades da vida, ela deriva de uma causa. E se Deus é bom e justo, essa causa também haverá de ser justa. É um conceito que o Espiritismo traz e explica muito bem essas causas, o motivo das dores, das aflições que nós passamos nesta vida. Então, esse conhecimento espírita, ele revela essas verdades. Ele revela para nós as causas atuais das aflições. E eu tenho que entender que essas causas das aflições, elas estão na minha vida presente, no meu hoje, no meu agora, no que eu estou vivenciando, mas elas também fazem parte fora desta vida, ou seja, nas vidas das outras encarnações que eu passei, que nós passamos, que nós vivenciamos, que nós vamos experienciar ainda futuras encarnações. Então, a causa dessas aflições na vida presente, ela ainda vem carregada dos males terrestres, dos males que são consequências do nosso caráter, da forma como nós ainda encaramos esse sofrimento, porque o grande diferencial é como vamos suportar essas dores. Aí sim, vai trazer para nós as bem-aventuranças, os bem-aventurados e os aflitos, conforme a gente vai suportando essas mazelas que a vida vai nos impondo, fruto ainda das nossas imprevidências, fruto da nossa maneira de se portar ainda erroneamente perante a vida. Então, quando nós, que temos ainda, que vivenciamos essas experiências, que vivemos ainda de forma intempestiva, isso acarreta inflação na lei. A lei divina. E quando nós cometemos infração na lei, nos chegam as consequências dos nossos atos. E essas consequências, dependendo de cada atitude, vai decorrer sofrimentos. Mas temos de encarar esse sofrimento como uma necessidade de melhorar comportamento, não como um castigo infligido para nós, mas como um processo de aprendizagem, para que a gente possa fazer melhores escolhas. Então, eu começo a compreender que sem o sofrimento haveria uma impunidade, e isso retardaria o avanço, a felicidade nessa vida futura. E eu tenho que compreender que essa minha vida futura, ela pode ser olhada por dois prismas, porque a minha vida futura é daqui a 1 minuto, a minha vida futura é daqui a milênios. Então, tudo que eu faço impacta na minha vida futura de 1 minuto e de milênios. Somos regidos pela lei de progresso. Não é permitido, e nos é permitido a reparação. Então, somos regidos pela lei de progresso e nos é
permitido reparar nossos erros, reparar nossas falhas, reparar nossos equívocos, com o intuito de que a gente tome melhores resoluções. Então, o objetivo do progresso é esse, que a gente possa apreender para que a gente possa tomar melhores maneiras de resolver determinados assuntos, de resolver determinadas questões nas nossas vidas. E isso é a grande questão dos problemas que nós vamos acarretando para essa nossa vida atual, para esse meu momento agora. E eu tenho também as causas anteriores. E elas são pungentes, elas são profundas, elas trazem para a gente também muita dor. Quando eu não entendo, quando os males não estão nesta vida e parece nos atingir como uma fatalidade, sem uma aparente causa nessa vida de agora, eu atribuo isso a causas interiores. Mas isso depois de uma análise, porque muitos de nós ainda colocamos na vida passada mazelas que nós contraímos hoje, no agora, mas aí a gente coloca, no passado eu devo ter feito muitas coisas, na minha outra encarnação eu devo ter cometido para eu hoje estar passando por isso. Mas muitas das vezes é sofrimento desse tempo agora. E aí a gente pode entender quais são os exemplos de tipos de situações que a gente vivencia, que pode ser questões aí de uma vida passada. Seria aquela perda daquele ente querido que era o amparo e sustento da família, que era o alicerce. Será que isso não pode ser para nós uma questão de um problema ocasionado por uma vida passada e aquele ente precisa, de repente, repentinamente, nos deixar? Será que aquele acidente que acontece, que traz tanta dor, sofrimento, que deixa a gente encrevado, quantos acidentes nos deixa encrevados numa cama? Posso encontrar uma explicação em vidas passadas, flagelos naturais, onde tem o desencarne coletivo, desabamentos, intempéries da natureza, que causa morte de uma coletividade. Eu também posso estar vendo isso como flagelos, como sofrimentos, dores de vidas passadas. Enfermidades de nascença, que a pessoa já nasce, vamos imaginar aquelas pessoas que são gêmeos siameses, que nascem grudados pelo tórax, pelo cérebro. A gente não pode entender como um sofrimento de causas anteriores, quando vem com essa deformidade, com esse tipo de enfermidade. Ou que vamos imaginar, às vezes não tem como fazer cirurgia nesses casos. E aí, o outro vivencia o falecimento daquele que está grudado nele, e ele sabe que daqui a mais um pouco ele vai estar passando também por aquela mesma experiência. Não podemos colocar nessas causas anteriores de aflições? Então, se a causa não está na vida atual, há de ser uma causa anterior a esta vida. São situações que somos impotentes para mudar. Uma enfermidade dessa, onde a medicina ainda não encontra uma solução, nos torna impotentes. Um acidente grave que nos deixa paralisados e a gente perde movimentos. Somos impotentes, não temos o que é muito. Mas o que nós temos que observar é que
todo efeito tem uma causa. E se Deus é bom, se Deus é justo, essa causa também é justa. E agora nós vamos ver os motivos de resignação. As aflições, ela nos remete a um processo de dor. Ainda sofremos muito pelas nossas aflições. Temos um número altíssimo de pessoas ao nosso redor que são infelizes, melancólicas, tristonhas. O nosso país é um grande consumidor de medicamentos para dormir, de antidepressivos. Temos um alto nível de suicídio em faixas etárias muito pequenas de adolescente. Temos pessoas com depressão, síndrome do pânico. Isso acarreta. De acordo com como eu vou vivenciar esses sofrimentos, uma perda do sentido da vida, uma perda da nossa própria existência, porque, como nós falamos anteriormente, como eu suporto a dor que sou acometido? E a luz dos ensinos dos espíritas nos revela o Consolador prometido. E agora, em que sentido a mensagem dos espíritos é consoladora? Temos a compreensão de que a dor, ela é uma criação divina? Qual é o propósito da dor em nossa vida? Então, são questionamentos que a gente, fazendo esse estudo, a gente se volta para isso. E aí, eu penso, ora, Deus tem um objetivo. Deus tem um objetivo porque nada na lei divina é aleatório. E esse objetivo é que Deus não pode abolir esse processo de dor da nossa vida. Ele não tem, porque a gente precisa ainda desse mecanismo para evoluir. A providência divina, Deus, é inteligência suprema. E se ele permite a dor, é porque ela tem uma função, ela tem um valor. E a mensagem espírita, que vem nos consolar, que é o Consolador prometido, ela vem nos dizer o porquê da dor. Ela vem nos explicar que a dor é um instrumento de purificação das almas. Para eu me purificar, eu preciso passar por esse momento de dor. E aí a pergunta, né? Por que o Criador permite essa dor nas nossas vidas, na nossa existência? E aí o questionamento é, temos dores que são desnecessárias, que são provocadas pelos nossos excessos, pela nossa rebeldia. E até nesses casos, a dor acaba exercendo seu papel educativo. Porque muitas das vezes a gente coloca dor que não precisávamos passar por ela. Mas como ainda temos o poder de escolha, temos o nosso livre-arbítrio, eu posso escolher o caminho que eu vou trilhar. E muitas vezes eu busco trilhar o caminho mais pedregoso, mais atribulado, mais difícil, o caminho mais lamaçal. Por isso, são dores desnecessárias, mas que servem como uma forma de crescimento, de educação do espírito. Em função de já estarmos cansados de sofrer,
temos que começar a fazer as melhores escolhas. Então, é preciso. Não quero mais viver sofrendo, não queremos mais isso para nós. Então, vamos buscar as melhores escolhas da nossa vida. E onde podemos buscar, meus irmãos? No Evangelho. No Evangelho de Jesus. Ele traz essa diretriz para que a gente possa estar reformulando a nossa vida sobre um novo prisma, sobre uma questão de que a gente possa estar evoluindo, almejando esta evolução. Mas compreendemos que existem dores tão profundas, tão pungentes, que muitas das vezes elas nos deixam ainda tão à mercê de tantas coisas. E aí a gente atribui sempre, às vezes, para o outro. O outro é o culpado das minhas mazelas. Então, eu tenho que estar buscando as causas disso, para que eu possa estar entendendo que eu tenho o domínio sobre a minha vida. Para que eu não fique com essa eterna culpa de achar que as mazelas da minha vida estão na responsabilidade do outro. Então, essas dores, elas vão vindo ao longo dessa nossa trajetória. E o Espiritismo vai mostrando essa consolação quando ele explica para nós a crença da imortalidade da alma. Quando a gente tem a convicção de que somos espíritos eternos, porque a ideia de uma única existência traz enormes sofrimentos. Ao acreditar que a vida termina no túmulo, perdemos a dimensão espiritual das nossas vidas. E isso acarreta tormentos. Quando acreditamos que somos só um corpo revestido de células, essa noção materialista destrói valores humanitários, aniquila os laços de família, corrompe político, corrompe a política de uma forma geral, estraçalha as nossas questões sociais, a economia e as relações, meus irmãos. A crença no materialismo corresponde a uma visão mesquinha e estreita. Somos espíritos imortais. Esta é a grande verdade revelada no mundo dos espíritos. Quantos espíritos vêm à mesa mediúnica nas nossas casas trazer seus depoimentos? E são depoimentos que muitos ainda não sabem, que já não pertence mais ao mundo dos encarnados, ao mundo material. Temos ainda esses depoimentos daqueles espíritos que ainda estão atrelados ao seu corpo, à sua matéria, à sua casa, às suas coisas, aos seus objetos, às pessoas, porque não conseguiram entender, não tiveram essa convicção de que somos espíritos imortais. Então, chega no mundo espiritual e quando se depara com essas verdades, aí vem a sensação do tempo perdido. Vem a sensação de que poderiam ter vivido muito mais.
de não ter se preocupado tanto com coisas tão pequenas, que poderiam ter amado mais, que poderiam ter sido mais felizes. Esse conselho é para nós também. Quantas das vezes ficamos presos nesses sentimentos e não vivenciamos a plenitude da nossa encarnação? Então, para quem alimenta a crença que a vida se extingue no túmulo, é muito duro enterrar o ente querido. É muito duro. E aí a gente fala de um exemplo de Chico Xavier, quando os pais vão buscar, na psicografia de Chico, um acalento, porque perderam esses pais perderam o filho ainda muito jovem, e o filho vem dando o seu depoimento através da psicografia de Chico, falando para o pai, pai, quando anoitece e você vai para o meu túmulo, dormir sobre ele, eu não estou lá. Eu estou na nossa casa com a minha mãe. Então, temos que compreender isso. Temos que entender que as aflições da vida, ela vem para trazer esses ensinamentos. Para que a gente possa ver o significado da nossa vida. Porque a gente fica em estado de doença, quando a gente não compreende esse conceito, quando a gente não vivencia isso, quando a gente acha que eu sou simplesmente um corpo vivendo uma experiência num plano físico. Já falamos que esse corpo é importante, esse corpo ele é muito importante para essas experiências da vida. E é essa a consolação que Jesus traz para cada um de nós, quando ele fala, bem-aventurado os aflitos. Porque o consolo dessa máxima tira o desespero. O consolo de Jesus para cada um de nós, na hora que a gente está passando pelas dificuldades, pelo sofrimento e pela dor, é tirar o desespero. E por que não tira a dor? Por quê? Porque a nossa vontade é essa. Eu não quero essa dor, eu não quero esse sofrimento. Eu quero que saia de mim isso. Só que não é assim. Não é o nosso querer. É a nossa mudança de atitude é que vai fazer com que essa dor se torne mais amena. Porque a gente entende que a nossa vida é cíclica. Vivemos momentos cíclicos, dos ciclos da natureza, em que, por um tempo, vivemos o verão na nossa existência, com aquele sol escaldante, com aquela coisa maravilhosa, daquela luminosidade, daquela sensação de que tudo está muito bem resolvido na minha vida. Mas também chega os momentos de inverno, os momentos que exigem que façamos um mergulho profundo dentro da nossa alma. E um detalhe, meus irmãos, e não é que nós não possamos fazer nesses momentos de verão esse mergulho. O objetivo é, nesses momentos em que a vida está toda tão favorável, tudo correndo, tudo tão bem, que possamos estar olhando para dentro das nossas questões internas, resolvendo, para quando chegar esses momentos de inverno, nesses momentos frios, das noites longas, a gente tenha essa estrutura.
para que essas adversidades nos façam crescer. Todos nós passamos pelo processo da desencarnação. São experiências de purificação, são experiências de amadurecimento, são experiências de crescimento, são etapas de aperfeiçoamento contínuo. Então, eu preciso estar olhando esse processo da desencarnação com esse olhar de que é crescimento, é amadurecimento. Porque basta olharmos as nossas tendências, os nossos comportamentos, para saber por que estamos sofrendo. Basta a gente fazer essa autoanálise, fazer essas descobertas, que a gente vai compreender as causas do nosso sofrimento quando está nessa vida presente. Então, eu preciso fazer esse autodescobrimento, esse mergulho em mim. Porque eu tenho esta encarnação, eu tenho a dádiva desta encarnação. E o objetivo, porque sabemos que estamos aqui ainda passando por questões de provas e expiações, e as expiações, ela tem por objetivo de drenar as nossas má inclinações. Elas têm por objetivo dissolver esses empecilhos que nós vamos colocando ao longo do nosso caminho. Então, eu preciso tomar consciência para que eu possa empregar a minha vontade, o meu livre-arbítrio, para que eu possa me colocar de maneira diferente nesse caminhar, nessa estrada, nesse percurso da minha vida. Então, mudar esse caráter, mudar esta atitude, torna esse meu futuro, daqui a 1 minuto, mais promissor. Porque esse esforço, ele vai transformar relacionamentos doentios em laços mais fraternos. A prova do amor de Deus, a prova do amor de Deus para conosco, é que possamos estar fazendo isso, transformando essas relações com os nossos entes queridos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, para aqueles que estão à nossa volta, em situações, em experiências mais salutares. Essa é a divina certeza de que Deus é um Pai e que Deus nos sustenta nesse processo de dor. Mas Ele, Deus, não nos isenta dessas etapas. Mas a gente vai compreendendo que esses momentos de dores mais pungentes, Deus está ao nosso lado, nos sustentando, nos amparando. Então, essas experiências, elas vão fazendo com que a gente compreenda que precisamos estar nos acalmando quando essas dores e essas tormentas chegarem nas nossas vidas, para que a gente possa sair do desespero. A dor fica,
permanece em nós, mas perdemos o desespero. E aí podemos ver a vida de uma forma mais luminosa, mais ampla e feliz. As experiências dolorosas e desafiadoras, elas precisam ser encaradas com fé e esperança. Essa confiança nos traz coragem. Coragem no sentido de que a gente vai estar experienciando a esperança, mas no sentido de sermos ativos, não no sentido de esperar, mas de se colocar em movimento. Em movimento para fazermos as nossas verdadeiras mudanças. Porque eu tenho que compreender que Deus está em mim. E temos esse dom renovador de fazer essa mudança a qualquer momento. Jesus aponta esse caminho quando ele fala dessa bem-aventurança. Bem-aventurado os aflitos. E finalizando, meus irmãos, a questão agora é, porque eu preciso trabalhar essa resignação, essa questão de entender esse meu sofrimento. E aí a grande pergunta é: serão bem-aventurados todos os aflitos? Existe postura em cada um de nós que nos leva a essa bem-aventurança. Quando eu encaro esse meu sofrimento como uma forma de crescimento, de aperfeiçoamento, mas também existe posturas que não vão me conduzir a esse caminho da bem-aventurança. Porque Jesus, ele é o nosso guia, mas temos o nosso livre-arbítrio. Então, muitas das aflições, elas são decorrentes da nossa falta de vigilância, da nossa imprevidência, da nossa rebeldia. São os tormentos voluntários. E que nós não fazemos nenhum esforço para superar. Então, quando eu tenho essa atitude, será que eu sou aquele bem-aventurado os aflitos? Quando eu não quero assumir essa postura de mudar essa minha situação, serei? É questionamento, é reflexão para cada um de nós. Então, quando nós não estamos nessa disposição de mudar, de olhar esses desafios da vida com sincero desejo de mudança, não estamos entendendo todo o teor das mensagens do Cristo. Bem-aventurado os aflitos. Não estou compreendendo isso. Quando eu não tenho essa disposição de fazer essa mudança em mim. Jesus oferece as bem-aventuranças para aqueles que estão dispostos a caminhar com Ele, a avançar nesse compromisso constante de melhoria e de renovação. Para isso, temos o Evangelho, que é a fonte para eliminarmos todas as aflições. Então, aqueles que estão buscando estas melhorias, que está internalizando o reino de Deus e a sua justiça dentro da sua vida, está incorporando essa bem-aventurança. Porque essas lutas e esses desafios nos fazem olhar para dentro de cada um de nós, para dentro de si. E isso exige aperfeiçoamento, desenvolvimento, para que a gente
evolua, progrida. Aqueles que estão buscando esta melhoria ainda passarão por aflições. Estamos num plano de provas e expiações. São lutas naturais, são experiências transitórias da nossa matéria. Mas, com Jesus, vamos encontrar força e bom ânimo para superar todas as aflições. Então, meus irmãos, agindo desta maneira, vamos entender o processo. Bem-aventurado os aflitos. Com o Cristo, podemos fazer as nossas ações, das nossas ações, um instrumento de crescimento, evitando cultivar o sentimento de orgulho, de egoísmo, de soberba, de inveja, de ira, para que a gente possa dar espaço, para que a gente possa interromper esse processo de estarmos adquirindo novas aflições na nossa vida, que quando a gente evita, quando a gente trabalha, demanda o esforço nosso, a gente está evitando esse processo de estar angariando novas aflições. Então, meus irmãos, agindo deste modo, estaremos entendendo o processo de bem-aventurados aflitos, que são aqueles que perseveram, são os que seguem adiante, são os que não estacionam, os que não ficam se lamentando e reclamando de tudo, são aqueles que se esforçam para avançar com resignação, mas que ainda assim passa pela aflição, mas busca com bom ânimo vencer todas as adversidades da vida. Meus irmãos queridos, era esta a mensagem que eu pude refletir sobre bem-aventurados aflitos. Que Jesus, esse amigo de todas as horas, esse irmão maior, esteja nos envolvendo neste momento com paz, harmonia, para que a gente possa agir buscando sempre essa direção, a direção do amor, do equilíbrio e da paz interior. Paz em Jesus.